Olá, queridos amigos. Meu nome é João. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde exploramos os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje, mergulharemos em questões fascinantes sobre a vida após a morte. Preparem-se para uma jornada de conhecimento e reflexão enquanto discutimos os seguintes tópicos. O que acontece quando morremos? Para onde vamos após a morte? Podemos ficar presos ao corpo físico? Podemos ficar presos no cemitério? O espírito pode ficar apegado ao lugar onde morava quando estava encarnado? Nossos pensamentos afetam o espírito que desencarnou há pouco tempo? Quem o espírito vê logo após desencarnar? E quanto tempo leva até o espírito recuperar a consciência após a morte do seu corpo físico? Quando nos deparamos com a morte de uma pessoa que nos é muito querida, invariavelmente somos impactados por diversos pensamentos que provocam os mais variados e quase sempre perturbadores sentimentos: incredulidade, negação, raiva, impotência, remorso, culpa, perda, medo, tristeza, abandono, por exemplo, são alguns dos sentimentos mais comuns nestas ocasiões. É claro que tudo vai depender do tipo de relação que existia entre nós e a pessoa que desencarnou. Além disso, um fator importantíssimo para lidar com a dor deste momento será nosso entendimento sobre o que é a vida e o que é a morte. Ao longo da minha atual existência, passei por vários momentos difíceis como este e, se tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas mais materialistas e as espiritualistas, porém menos esclarecidas, são as que mais sofrem. As materialistas são tomadas pela incredulidade e o desespero, pois acreditam que a morte é o fim de tudo. As pessoas que são espiritualistas, mas pouco esclarecidas sobre os conceitos espíritas de vida após a morte, são invadidas pelas dúvidas. Assim, estes dois grupos terão mais dificuldades em lidar com o período de luto, que sempre é doloroso, inclusive para os espíritas. Segundo a doutrina espírita, a morte é apenas uma transição da vida material para a vida espiritual. A morte física marca o fim da existência no corpo, mas não o fim da existência em si. O espírito se liberta do corpo e continua a sua jornada em outra dimensão. Após a morte, o espírito é atraído para o plano espiritual correspondente ao seu nível de evolução moral e espiritual. Há diferentes zonas no plano espiritual, que variam desde locais mais primitivos até regiões de luz e aprendizado, onde o espírito pode se desenvolver e evoluir. Geralmente, após a morte, o espírito se desliga completamente do corpo físico. No entanto, em casos de desencarnação traumática ou ligação excessiva com a matéria, o espírito pode experimentar uma espécie de sonambulismo próximo ao corpo, mas isso é temporário e tende a se dissipar. O espírito não fica preso a locais físicos como cemitérios, ele é atraído para a dimensão espiritual correspondente ao seu estado de evolução. A ligação ao plano material é mais ligada às suas ações e pensamentos do que à geografia. É possível que um espírito sinta afinidade pelo local onde viveu, especialmente se houve laços afetivos ou experiências marcantes. No entanto, com o tempo e o desenvolvimento espiritual, ele se desliga gradualmente desses apegos terrenos. Nossos pensamentos e sentimentos têm influência sobre os espíritos que desencarnaram recentemente. Energias negativas, como tristeza excessiva e apego descontrolado, podem dificultar a transição do espírito para a nova realidade. Por isso, é recomendado que enviemos pensamentos de paz, amor e esperança a eles. Após a morte, o espírito é frequentemente recebido por entidades espirituais amigas, como familiares ou amigos que já desencarnaram, além de seres espirituais de maior evolução que orientam e auxiliam na adaptação à nova realidade. A recuperação da consciência após a morte varia de acordo com cada espírito. Para alguns, o processo é rápido, enquanto outros podem precisar de mais tempo, principalmente se estiverem desorientados devido à morte súbita ou traumática. A influência de pensamentos positivos de entes queridos pode acelerar esse processo. Assim, meus amigos, a doutrina espírita nos ensina que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova fase da jornada espiritual. É importante lembrar que nossos pensamentos, atitudes e vínculos emocionais desempenham um papel significativo na transição suave e positiva para o plano espiritual. Espero que este vídeo tenha esclarecido algumas das suas dúvidas sobre a vida após a morte.
Deixem nos comentários as suas opiniões e experiências. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo espiritual e reflexivo. Até a próxima!